Mandar aqui um abraço para a Vanessa Libório, o Márcio, o Jailson Carmo, né, mandando um abraço para todo mundo. O Jailson está em Pujuca, viu, acompanhando a gente. Jaimelo, Cerveja, O, Cassiano, que Pujuca, Catu, mais de 80 municípios, está acompanhando essa entrevista a partir de agora, para a gente falar da questão dos professores. Antes de mais nada, eu quero dar o bom dia, agradecer sua presença aqui. Eu sei que daqui a pouco você vai ter aí uma batalha com a gestão, junto com o pessoal do Simpa, Cassiano. Mas muito obrigado por sua presença aqui, viu, hoje. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia, meu amigo aqui da técnica, Renato Ferreira. Bom dia a todos os ouvintes. Então, é essa batalha aí que nós nos propusemos a batalhar, né? Combater um bom combate. É como vocês estavam comentando aqui agora. Nós precisamos estimular a juventude a estar ocupando esses espaços de luta, de batalha e também os espaços de poder. Nós temos uma cultura muito assim destrutiva na questão desse incentivo, né? De dizer, a política não presta, política só tem ladrão. Quem entra para a política vira ladrão, mas na realidade não é isso. Se nós observarmos a vida pregressa de algumas criaturas aí que estão na política, nós vamos observar que a pessoa já tinha uma coisa tortinha lá atrás. É uma predisposição, né? Já não tinha um bom comportamento. E na realidade a política não é lugar de ladrão. As pessoas de bem estão se afastando da política e deixando espaço para essas pessoas não tão bem intencionadas ocuparem e acabarem com a nossa vida, né? Prejudicarem aí o nosso desenvolvimento. Tem ainda alguns expoentes na política que são assim exemplos da velha guarda, inclusive, que são pessoas de bem, pessoas de caráter, mas tem muita gente que precisa ser revista aí. E o eleitor precisa parar de estar trocando o seu voto por bagatela. Na realidade é isso que acontece. Cesta básica, dentadura, cimento, bloco, cimento. É um absurdo. Mas, Cassiano, a gente, durante aí mais ou menos 15 dias, só se falou nessa discussão de Fundef, precatório, né, com a paralisação, obviamente, veio mais à tona, e justamente a paralisação tem esse intuito, né, de trazer à tona os problemas, muitas vezes, né, escondidos ali internamente. Mas a questão me parece que a rede municipal já está mais ou menos encaminhada. Essa questão do Fundef, claro, tem alguns detalhes a serem tratados, questão do ritmo processual até chegar à efetivação do pagamento, mas muitos professores do Estado também me procuraram, me questionando com relação ao precatório do Fundef, que o governo do Estado também tem que pagar. Como eu não tinha essa informação, eu digo, bom, aí eu tenho que chamar o sindicato, a PLB também representa os professores da rede estadual de ensino, está todo mundo preocupado, inclusive aposentados também, a gente que já se aposentou. Caio, e aí o Rui Costa vai pagar, não vai pagar? Como é que está a negociação da PLB com o governo do Estado, Cassiano? Então, Caio e ouvintes, em Alagoinhas nós temos uma situação menos complicada. Por quê? Primeiro, sem querer historiar, porque é muita coisa para falar, mas assim, o precatório do Fundef, ele foi uma situação criada há muito tempo atrás, que ninguém tinha conhecimento, nem tinha lá muita disciplina legal. Em 2015, quando eles começaram, quando as questões do processo vieram à tona, que a PLB tomou ciência da situação, nós começamos a defender de imediato a subvinculação. Ora, se é um recurso tirado da educação e o recurso volta para a educação, mesmo que ele não componha rol fixo da cesta do Fundef, né, Fundeb hoje, ele obviamente deve seguir o mesmo processo legal. Claro. Aí a batalha, acho que você tem conhecimento dessa luta aí ao longo desses anos. Inclusive contra os semideuses da República que quiseram votar contra. Exatamente. E aí, agora tem muito pai da criança querendo aparecer, mas lá em 2015, muita gente não acreditou, inclusive, né? E nós da PLB, nós temos um histórico de acreditar nas coisas e correr atrás, e está começando a sair
Tem aí a questão da reclassificação, que professores que se aposentaram antes de 2002 tiveram um prejuízo aí provocado pelo governo. Ninguém acreditou, mas a PLB acreditou. Foram longos anos de batalha e conseguimos beneficiar mais de 9 mil professores aposentados. Aí teve o processo da URV, até hoje ainda é motivo de incredulidade. Verdade. Mas, na verdade, nós já estamos no processo de execução. Já vencemos toda a batalha judicial, agora é executar contra o Estado, porque não tem mais nenhuma movimentação processual para acontecer. Nenhum recurso, não tem mais como o governo recorrer, só é pagar o que deve. Agora sim, nós compreendemos, e claro, como sindicato, o objetivo é beneficiar a categoria. Então, nós compreendemos que o prejuízo ele se perpetuou, e apesar da justiça ter determinado que a PLB Sindicato encaminhe os beneficiários, né, associados da época, nós vamos encaminhar a todos. Estamos fazendo essa discussão junto à justiça, defendendo que todos os serviços têm direito e a entidade não vai cercear. Só para o pessoal ficar claro isso, porque teve muita discussão também na rede municipal com relação a isso, né? Essa discussão de quem deveria receber, se os professores entre 98, não é isso? Isso. E 2006, ou todos os servidores até 2020, contratados até 2020. Mas né? veja bem, aqui eu estou falando ainda da URV. Da URV, sim. Nós vamos encaminhar a todos, justamente para explicar que o processo de execução vai ser um pouco demorado. Veja bem, nós ganhamos a reclassificação em 2016, 17, salvo engano. Só conseguimos de fato fazer a execução agora, 2019 para 2020. Né? Tivemos, obviamente, a dificuldade de achar o aposentado. O ativo, você sabe onde é que acha. Claro. Você vai para a escola e você acha o ativo. O aposentado desaparece. Então, nós tivemos essa dificuldade para executar esse processo. Com relação ao RV, é um processo longo, porque nós vamos encaminhar a documentação de todos. Todos que apresentarem, nós vamos encaminhar. E a rede estadual tem mais de 20 mil, quase 30 mil professores ativos, mais uma outra quantidade de inativos. Então, nós também vamos encaminhar. Então, para pegar documento, muito documento, detalhe, claro. É uma quantidade expressiva de documento, e analisar, e apresentar, enfim. Mas eu quero passar aqui a mensagem aos professores que não desistam nem de longe. Nós já ganhamos a batalha, agora é executar. Com relação ao precatório, Caio, é um problema. Na realidade, não seria um problema se nós não tivéssemos as pessoas com outras intenções que não o de cumprir a lei. Ora, se o Fundeb, o antigo Fundef, tinha a subvinculação muito semelhante ao que ocorre hoje, do pagamento de 60% aos trabalhadores em educação, aos profissionais de educação, aos professores, ora, esse recurso, teoricamente, subvinculado, segue o mesmo trâmite. Mas aí uma série de discussões, as leis que foram aprovadas, até mesmo a emenda 114 não avançou nesse sentido de assim determinar quem vai receber é fulano, ciclano, beltrano. Quem entra nessa composição é que vai receber. E aí nós temos os outros interesses, né? Nós temos prefeitos e governadores aí afora que querem esse dinheiro para outras coisas. Inclusive, nós tivemos notícia, eu não sei se é verdade, que eu não tive acesso ao processo, de que prefeitos utilizaram esse dinheiro para fazer condomínio popular, para fazer calçamento de rua, para equipar outras secretarias, e estão respondendo. Aliás, como tem que ser. Claro. Né? Aí, o que é que acontece? Essa celeuma é muito grande. Infelizmente, o legislador ele não conseguiu avançar. Nós temos a lei 14.057, salvo engano, nós temos a emenda 114, nós temos a própria composição do Fundeb atual, que já encaminha nesse sentido. Mas ela não elimina, né, a margem de
a margem necessária para ter a segurança jurídica. Inclusive a própria Procuradoria Municipal aqui em Alagoas falava disso. O Gustavo Carmo, na última entrevista, não sei se você acompanhou, mas ele falou, disse que ele admitiu que o governo municipal está sujeito a algum tipo de implicação pelos órgãos de controle, já que, de certa forma, está descumprindo recomendações do Tribunal de Contas, até do Ministério Público. Então, a grande celeuma a respeito da emenda constitucional 114 é um termo. Um termo que está aduzindo a verbas que ainda serão recebidas. Nós pensamos, Caio, que assim, o legislador, apesar de, em sua maioria, eles não serem operadores do direito, eles têm uma vasta assessoria. Eu penso que a assessoria jurídica ali naquele lugar não é problema, apesar de saírem alguns jabutis, né? Alguns negócios estranhos. Apesar de saírem algumas coisas. E assim, se a lei está disciplinando um recurso que vem sendo pago e que precisa ter uma regulamentação, seria estranho que ele regulamentasse daqui para frente e deixasse os municípios que já receberam e que os próprios órgãos de controle disseram, olha, não façam nada, não mexam nada, deixe aí, para a gente definir depois. Seria estranho deixar esse valor, que detalhe, é muito dinheiro, assim, no limbo. Quer dizer, quem receber daqui para frente destina dessa forma. Quem receber daqui para trás vai fazer o quê? Vai gastar do jeito que quiser? Então, é muito estranho. Nós pensamos que o legislador não teve essa intenção de deixar a coisa à toa. E sim disciplinar como um todo o processo. Porque quando a gente fala de precatório do Fundef, a emenda 114 vai se aplicar ao precatório de um município e a do outro não vai? A de um estado e a do outro estado não vai? Como é isso? Tem que ser uma coisa uniforme, né? Deveria ser. Mas, Cassiano, né? Você não acredita, e aí eu vou lhe fazer essa pergunta já, claro, citando o governo do estado como exemplo, que necessariamente também há uma falha na boa vontade dos gestores na interpretação da norma, e aí eu lhe pergunto, como tem sido a visão do governo do estado com o precatório do Fundef, essa relação com o sindicato? O governo tem se mostrado, o governo do estado, né, sensível a pagar esse recurso, ou ainda retruca, rebate e defende que esses recursos não devem ir para os professores, que devem ficar somente com o estado? Pronto, Caio, você chegou na questão. Duas questões, né? Primeiro, é claro, óbvio e evidente que todo gestor público ele vai querer colocar uma coisinha para não fazer esse pagamento. Porque, afinal de contas, pagamento a servidor, o servidor público, ele é entendido, eu penso que ele é entendido pela gestão como uma cadeira, uma mesa. Já está ali, não precisa fazer mais nada. Está ali, tem que desempenhar a função, não precisa fazer mais nada, né? Então, assim, isso de forma geral, o servidor público geral é tratado como objeto. Para o professor ainda tem um preconceito histórico. E o professor é sempre aquela pessoa muito inteligente, muito culta, né, de boas atitudes e bons modos, mas é uma pessoa que não pode receber um salário de 20 mil reais. Um professor receber um salário de 20 mil reais é um absurdo, vai quebrar o Estado. Uma pessoa que passou ali mais de 15 anos alisando banco de universidade não pode receber 15, 20 mil reais, é um absurdo. Mas um político que muitas vezes somente tem o primeiro grau pode receber 20, 30 mil. É discrepante isso, né? Fora os por fora, né? Os ovos por fora. A gente tá falando de coisa legal, Caio. Fora os por fora. Aí o que acontece? É óbvio que quando vê a possibilidade do professor receber 5, 10, 50, 100 mil, para o político é um absurdo. A maioria dos políticos, tem alguns, né, que de fato, não sei se com muito gosto ou não, mas encaminha, né? Então, assim, com relação ao governo do estado, Caio, pelo trato que eu tenho observado, eu não acredito que o governador queira pagar.
você viu na mídia algum posicionamento do governador? Por exemplo, eu faço sempre essa comparação, não é exaltando o governo de Alagoinhas, não. Mas que tenha diferença, tem. Quando saiu a primeira lei 14.057, acho que no mesmo dia ou no outro dia saiu um card da administração pública de Alagoinhas dizendo, olha, é dos professores. Aí nós iniciamos um trabalho e aí o problema não necessariamente aconteceu dentro da administração, um empecilho, foi uma coisa mais de categoria, posições a respeito disso, quem tem direito, quem não tem direito, que eu vou chegar lá. Deu um probleminha, né, com relação até a ação judicial, contra a Isso, Assembleia. exatamente. A gente acompanhou isso aqui. E aí o que é que acontece? O governo, inclusive nós fizemos várias críticas porque o primeiro mês o trabalho da comissão que foi criada foi lento, foi muito devagar, absurdamente devagar. E nós fizemos, assim, críticas duríssimas ao governo de Joaquim Neto. Né? Inclusive em rádio. Várias rádios aí, tanto a PLB Sindicato quanto o Simpa, bateram mesmo. Né? Mas depois desentravou e a coisa começou a caminhar. Acordaram para a vida, né? É tanto que, para Alagoinhas, apesar da decisão que o prefeito externou na semana passada, o trabalho está encaminhado. No governo do estado, eu não vejo isso, de o governador dizer, oi, está garantido, é dos professores, é lei. Não tem. Nem conversa? Eu não tenho. Porque assim, tudo que o governador fala, se ele falar em público e alguém gravar, viraliza. Afinal de contas, é o governador do estado. Claro. Né? Se ele der um espirro, vai dizer, olha, volta a questão da vacina. Se ele pisar no negócio errado, é desumano. Se ele der 10 centavos no sinal, ao pessoal que pede lá, diz, olha, é humano. Então, ele está no centro das atenções. Eu não tenho, Caio, nenhum card, nenhum vídeo, nenhum comentário, nada. Diálogo zero. Nada. Então, assim, eu sou daquele tipo de sindicalista que eu sou o sindicalista São Tomé, vamos dizer assim, em tom jocoso. Eu acredito vendo. No governo do estado da Bahia, eu não acredito. Não acredito. É uma posição minha. Mas, Cassiano, veja particular. Bem, aqui em Alagoinhas, eu até elogiei aqui, e olha que eu sou um crítico dessa composição da Câmara, e falo aqui publicamente, é o que eu acho. Para mim, a pior composição de Câmara da história de Alagoinhas. Opinião minha, ponto. Mas nem por isso eu deixo de pontualmente, naquilo que eu acho que, né, deve ser elogiado, pontuar aqui. Eu acho que houve uma convergência política, até em prol dos professores. A gente viu ali a presença da Ludmila Ficina, que é a primeira-dama, está afastada da SEMAS, mas, de certa forma, contribuiu para o debate. Vereadores, tanto o presidente da Câmara, o Cleto, como também vereadores da oposição, inclusive o Todinha, que eu mando um abraço, né? E eu converso muito, Cassiano, e eu gosto de fazer isso, porque você conversando com várias pessoas, você tem, né, uma noção mais ou menos do que é a reunião, e todos elogiaram a participação dos vereadores, né, e de todos que participaram dessas reuniões, que chegaram a um consenso. No caso do governo do estado, os deputados estão, né, tendo essa parceria com a PLB da mesma forma que aconteceu aqui em Alagoinhas? Ou até o momento a PLB está isolada, está sem apoio político, inclusive, para forçar o governador a iniciar o diálogo? Olha, veja bem. Aí nós precisamos avaliar essa questão partindo do pressuposto principal. O recurso não chegou. É um recurso, salvo engano, se não for o maior precatório do Brasil, é um dos maiores. São mais de 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas esse dinheiro, pelo menos ao que nos consta, o governo do estado ainda não recebeu. Vai receber, se eu não me engano, parcelado em 3 vezes. Certo? E assim, agora, não adianta a gente estar fazendo muita coisa. Nosso entendimento a respeito da destinação está pacificada. O que vamos fazer com relação ao encaminhamento dos beneficiários está pacificado também. É inteligente para o político
apoiar uma causa dessa. Sem falar que, particularmente, nas câmaras de vereadores, nós encontramos muito pouca resistência, até porque nós temos um acesso muito mais fácil ao vereador Do que é o deputado. né, do que ao deputado. Nós temos um acesso muito... em relação ao deputado e governo do estado, nós temos um acesso melhor ao deputado do que ao governador. O governador ele é ruim de jogo. Pelo menos com servidor público. Com servidor público, com outras categorias, outras situações, ele pode até ser melhor. Mas com servidor público, ele é ruim de jogo. Ele realmente... Enfim. Então, o que é que acontece? O governo não se pronuncia, na verdade. Nós estamos fazendo a questão de debater, de divulgar, no sentido principal de esclarecer e subsidiar nossa categoria e também a sociedade. Porque, por exemplo, quando esse recurso chegar, se o governo não tratar assim, bem sincera e honestamente, não encaminhar a coisa, eu não descarto, por exemplo, a possibilidade de uma greve. Não descarto, não. De forma nenhuma. Quer dizer, vocês só estão esperando, de certa forma, o dinheiro chegar na conta, que é uma diferença realmente que há de Exato. Alagoinhas para o Estado. Alagoinhas já recebeu o recurso, estava na Isso. conta, aquela coisa toda. O governo do Estado ainda não chegou, mas assim que chegar, as negociações devem ser mais, digamos, acirradas do ponto de vista de negociação. Exatamente. Nós temos já alguma discussão, mas coisa muito preliminar, Sim. muito... Na verdade, eu costumo dizer assim, com o governo do estado não tem nada certo. Porque discutir, conversar, debater, a gente debate. Agora, por exemplo, o governador do estado não destina seu tempo a estar reunido com categoria profissional. Ele manda representante. Representante vai fazer o que lá, Caio? Não tem poder decisório. Não tem poder de decisão. Então ele vai ouvir, ele vai externar, ele vai passar posições do governo, mas assim, para bater o martelo naquele momento, fazer um encaminhamento de fato, é complicado, né? Então assim, nós estamos, eu particularmente, né, eu distou um pouco na diretoria, eu não sou tão otimista quanto com relação ao governo do estado. Eu não acredito no que o governo do estado fala, porque se assim fosse, nós não veríamos uma certa discrepância entre a propaganda e a realidade, né? Eu costumo dizer, inclusive, que seria muito bom a gente, se nós pudéssemos viver na propaganda do governo do estado da Bahia, mas É complicado. é complicado. Como as propagandas da maioria dos governos são assim, meio que, né? Isso aí eu acho que é unânime entre os governos, Pois é. não é uma exceção do governo do estado. Mas, Cassiano, um outro ponto que eu gostaria de tratar com você é com relação ao piso do magistério, que também tem muita gente preocupada com isso, tem muita gente descrente que isso vai ser mesmo aplicado, entendeu? No governo do estado. O piso vai o quê? Para 3.300 e... 3.800 e alguma coisa. 3.800 e alguns quebrados. Quer dizer, é um dinheiro que, ao meu ponto de vista, já é razoável pelo trabalho que tem o professor, não só o trabalho do dia a dia, mas o trabalho de preparação, porque muita gente acha que o professor sai da faculdade, terminou ali. O professor faz pós-graduação, extensão, para ter um aumento de salário, tem governador que manda fazer cada curso esdrúxulo, e vai para cá, vai para lá. Muita gente que é do modelo antigo, não tem ainda aquela intimidade com o computador e tem que se esforçar. Eu acompanho disso tudo, minha família é de professores. Meu pai é professor, minha tia é professora, meus tios professores. Então, eu bem sei o que eu vivi minha vida toda para ver meu pai, né, ter uma certa estabilidade financeira na vida. Né, viveu a vida estudando, né, e ainda estuda, né, para tentar se especializar e, graças a Deus, desempenhar um trabalho até, né, entregar um bom trabalho para a sociedade. Então, exemplo, eu tenho em casa. Agora, esse piso do magistério, o Cassiano. Como é que está a negociação com o governo do estado? Os prefeitos estão se queixando, né? Tem prefeito que diz que não tem condição nenhuma de dar isso aí, né? Governo do estado, como é que está? Bom, Caio, antes da gente entrar na pauta do estado, deixa eu tocar só
botar o dedinho na ferida Sim. com relação ao negócio do bendito do precatório. Primeiro, a PLB Sindicato buscou um entendimento, é um entendimento que defende desde 2015, de que se o recurso do Fundeb, o fundo que substituiu esse, que esse é permanente, o outro que era provisório, e que sucedeu o antigo Fundef, o recurso do Fundef, de onde foi retirado esse valor que hoje compõe o precatório, ele integrou o Fundeb provisório, que hoje integra o Fundeb permanente. Assim, em linhas gerais. Não vamos entrar aqui na miudeza, porque nós íamos precisar de uma semana. Esse valor, né, se ele não tivesse sido retirado naquela época, ele ia robustecer o Fundeb provisório e que ia compor também o Fundeb permanente. E os professores, eles teriam a possibilidade, não vou dizer que seria certeza, porque não aconteceu, jamais saberemos, mas teria uma possibilidade grande de ter uma composição salarial melhor. Os chamados abonos. Não, até na composição da carreira mesmo. Tendo isto posto, nós compreendemos que o prejuízo ele também se perpetuou. Eu deveria ter... O valor foi retirado lá naquela época. Eu sou professor da época, deveria ter recebido. Continuei na rede perdendo. O professor que entrou depois disso já entrou perdendo também, porque deveria ter uma composição melhor Às vezes poderia e não teve. Entrar com um salário maior. Um salário maior, né? Aí é até parte da questão que ocorreu com Alagoinhas. Se quem teria direito 2008, estou dizendo 2008 no caso de Alagoinhas. E a lesão principal aconteceu em 2006, mas o processo aqui em Alagoinhas teve, salvo engano, começou a contar o prejuízo a partir de 2008. 2008, 96 a 2008. Não, peraí, confundi as datas. 2006, 1998 a 2006, ou 1998 aos dias atuais. Seria os professores que estavam lá na época, detalhe, acho que uns 60% ou mais já se aposentaram. Mas seriam os professores, somente os professores da época da lesão ou todos, até hoje. E aí, seguindo nessa linha, nós compreendemos que os professores de 2006 aos dias atuais, eles têm direito. Os professores desse período de 98 têm direito também, obviamente, claro, não na mesma proporção. Cassiano, me permita fazer uma observação, porque me parece que você está muito preocupado com isso, porque deve haver alguma arroz interna. Não. É para chegar na questão do Estado, para vocês entenderem. Ficou muito claro, assim, na manifestação tinha muito mais aposentado do que ativo, inclusive, nas assembleias. Eu acho que os aposentados estão muito mais preocupados em receber esse dinheiro e não dividir com o pessoal da ativa do que o inverso, né? Então, essa justamente é o tema da questão aqui de Alagoinhas. Mas eu estou abordando isso, não é para tratar especificamente de Alagoinhas. É para chegar lá. Também falando desse fato, né? Mas assim, com relação ao Estado, para você entender, a PLB defende que todos têm o direito. Obviamente, não no mesmo grau, no mesmo nível. Proporcionalmente, como foi feito. Proporcionalmente, exatamente. Usando o Aí o que acontece? No Estado, teve uma conversa, mas nada assim fixa. A PLB, justamente por ter sido criticada em outras épocas em não adotar o instrumento jurídico legal de imediato, de ter sido criticada de não contratar especialistas no assunto, em diversos pontos, principalmente no jurídico, a PLB Sindicato contratou um contrato de risco, como a gente chama no direito, que é um escritório de advogados especialistas em precatório.
E aí é uma grande celeuma, você já deve ter, inclusive, ter tido conhecimento. Existe uma ação civil pública para tratar do bloqueio desse recurso, justamente porque nós não estamos vendo movimentação positiva do governo do Estado. Nós já estamos adiantando a recolha da documentação, porque imagina só recolher documento de 30 mil professores, mais de 30 mil ativos e inativos, né? Demoraria, não é a nossa intenção que demore. Aí tem uma discussão a respeito do pagamento. Isso foi alvo, inclusive, de ação de uma associação aqui do Estado, e tem muita crítica do professor, a gente respeita a crítica perfeitamente, mas assim, a PLB, primeiro, não está impondo, só recebe quem é, não, de maneira nenhuma. Inclusive, geralmente quando o juiz decide uma ação coletiva, uma ação em favor da entidade sindical, ele diz, apresente a lista dos associados beneficiários. Associados beneficiários. Nós estamos defendendo, nós queremos que toda categoria tenha acesso. E detalhe, esse processo aí não é um processo obrigatório. A PLB não está dizendo que só recebe quem assinar com o advogado. Não, de maneira nenhuma. Inclusive, eu tenho dito aqui aos professores. É porque tem gente que está entrando para o pessoal ficar muito mais claro. Tem o processo da PLB, né, movida pelo sindicato, e alguns professores de modo independente, né, fizeram algumas associações ou contratação de outros advogados para poder também entrar no mesmo processo. Não, não é isso não, Caio. É porque, pela emenda 114, principalmente quem recebeu o recurso depois dela, já tem que fazer a subvinculação automática. Sim. Teoricamente. Mas aí o que é que acontece? Antes da emenda 114, a entidade já tinha judicializado. Já estava nesse processo, né? Porque os processos são demorados. Processo da URV, 20 anos. Mais de 20 anos. Né? Mais 94, de 20 anos. né? Mais de 20 anos. 94. Processo Tem da minha idade, reclassificação. 27. Processo da reclassificação, mais de 15 anos. Uma execução aí que quando a gente consegue recolher a documentação para entregar à justiça, 3, 4 anos. Então, o objetivo da entidade é tentar acelerar o processo. Claro, quem tem a crítica a gente compreende, respeita, mas nós não vamos colocar um grupo de advogados dos melhores do Brasil para trabalhar de graça. E tampouco a entidade pode dispor de um volume de recursos tão grande vindo do associado, né, para fazer esse pagamento. Né? É outra crítica que tem. Se vai contratar, por que não usa o recurso do Estado, ou o recurso da entidade para pagar? É justamente por causa disso. Nós estamos tendo aí uma série de ações, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, no intuito de acabar com o sindicato. A nossa entidade teve uma redução de recolhimento de contribuição sindical gigantesca, né? Então, esse é um instrumento que nós estamos colocando a mais. O servidor que acredita que o governador vai receber o dinheiro, fazer as contas e botar no salário, né? No salário não, na conta do servidor, beleza, aguarda, não tem problema nenhum. Aqueles que, como eu, acham que não vai ser bem assim e que vai precisar de uma focinha, tem esse instrumento aí. Não é obrigatório, assina quem quer, acredita quem quer. Eu já recebo muita crítica e estou aqui para responder a todos que criticarem, né? Então, com relação ao precatório, eu queria colocar isso. Com relação ao piso, inicialmente a posição que eu tive acesso foi contrária. Não foi uma posição oficial não, viu, Caio? Foi uma posição mais de bastidores, né? Uma posição contrária, mas o governador resolveu, teoricamente, conceder aspas. Eu não entendo como conceder não, entendeu, Caio? Eu entendo que ele fez uma equiparação. Tinha um grupo de professores do início da tabela, eles estavam realmente, com o passar do tempo, com a Lei 173, né, e outras situações, eles estavam abaixo do piso nacional. E o governador do estado fez uma equiparação.
Assim, eu não percebo o reflexo dessa implementação do piso nacional, porque, por exemplo, se eu coloco o valor no primeiro dígito de uma tabela toda alicerçada nesse dígito, quando eu coloco, o que é que acontece? Obviamente, o reflexo. Se aumenta o primeiro nível, ou o primeiro grau e padrão, como é aqui, os outros vão sofrer também o reflexo semelhante. Claro, claro. Particularmente, eu penso que São quantos níveis no estado? Não, 4? são níveis, né? Níveis. 4. Mas tem a questão do padrão e tal. Então, eu estou enxergando aí, né? Eu não parei ainda para olhar, que foi mandado para a Assembleia. Sinceramente, eu não parei, eu mesmo, com o documento em cima para estudar, mas pelo que eu tive de informação, acontece uma equiparação dos primeiros níveis, ou do primeiro nível que estava realmente abaixo, e os outros níveis têm uma composição, não é o reflexo do piso. Porque se eu sou do nível inicial e eu tenho o reflexo do piso, quem é dos outros níveis acima do Tem que nível... ter a proporcionalidade. A proporcionalidade. Vai receber esse valor e mais algum reflexo de algum componente salarial que tenha. Nós não estamos enxergando isso. Inclusive, já estamos estudando a possibilidade de uma ação judicial. Nesse sentido, para garantir que o governador, de fato, implemente o piso no plano de carreira, na tabela de vencimentos do professor. Porque, claro que o objetivo do Estado, do Estado enquanto máquina pública, é ter o servidor mais capacitado para atender a população. O objetivo do serviço público é bem atender a população. Mas como é que o servidor público ele pode bem atender a população se ele não está sendo bem valorizado, bem... Porque o professor, Caio, passa ali, são 4, 5 anos fazendo uma graduação, 1 ano e meio, 2, fazendo pós-graduação. Eu não vou ser aqui hipócrita a você e dizer que o professor... Eu sou professor há quase 20 anos, e dizer que eu fiz uma graduação em pedagogia, eu fiz uma graduação em biologia, eu fiz 2 pós-graduações, estou na 3ª, somente porque eu quero me qualificar. Claro, eu quero me qualificar. Mas tem um incentivo para isso. Mas eu quero também que essa qualificação reflita no meu salário, na minha condição de vida. Né? Até porque você tem um gasto também com essas pós-graduações. Até para fazer isso. O professor que trabalha, que vai estudar o mestrado, é um implemento de tempo absurdo. O professor que faz doutorado, ele praticamente não, ele deixa de viver. Verdade. E são justamente esses professores que estão sendo menos valorizados. Nada contra quem é da base da tabela. Absolutamente. O que nós queremos é que todos recebam esse incentivo para que, por exemplo, o professor, o aluno do estado da Bahia, ele só tenha mestres e doutores na sala de aula. A qualificação dos professores para o aluno. Claro. Mas o incentivo do governo do estado da Bahia para isso acontecer é como o salário do professor Raimundo. Olha. O salário, ó. Né? Então, assim... É muito complicado. Inicialmente, nós estamos nessa celeuma aí. Provavelmente nós vamos judicializar a questão. Porque o governo do estado da Bahia é ruim de negociar. Realmente é muito complicado. Nós não estamos numa época assim interessante ou propícia politicamente, pelas questões de saúde, até pela própria condição de mobilização da categoria para implementar um movimento paredista que, na minha opinião, seria a primeira parte, né? Nós estamos agora enfrentando o que os especialistas dizem aí que é a 4ª onda, a 5ª onda. Eu acho que nós estamos num mar de doença que eu não sei nem quantas ondas nós vamos enfrentar. É uma onda única, a vez baixa, aumenta, é uma onda só, rapaz.
Por causa de Covid, Pois é. de cepa. Que aí já tem não sei quantas variantes, é variante disso, é variante daquilo. E aí, e assim, a vacina impede que você tenha formas mais graves, mas cara, o pessoal que tá pegando aí, que tá dizendo que vacinado e tá pegando, Claro. Se tá afasta do relatando, trabalho. tá relatando pra gente que é um troço chato, viu? Que é dor no corpo, é diarreia, é não sei o que, é tanta coisa que maltrata o cidadão. O bom é não pegar. Sem falar que nós temos as crianças aí que não estão vacinadas em Totalmente. sua grande maioria. E nós estamos observando que Salvador, por exemplo, há 10, 15 dias atrás, estava com mais de 80% de leitos pediátricos ocupados. Ocupado. né? E detalhe, essa é a nossa principal clientela. O professor vai trabalhar com o aluno. Aí estávamos discutindo na Comissão de Governança de Alagoinhas, e Alagoinhas deve começar, algumas turmas populosas devem começar em períodos alternados, em dias alternados. Aí a defesa do pessoal lá, mas o aluno de uma turma não vai ter contato com o aluno da outra, vai ter um contato indireto. O contato indireto é o professor. No estado é do mesmo jeito. Então nós temos essa preocupação de que os alunos sejam infectados e sem vacina tenham essa probabilidade maior de ter essa doença ou até de coisa pior, Deus nos livre, mas de coisa pior. Então tem toda essa preocupação. Tá complicado para aglomerar, para você ter uma noção. Nós não estamos em Alagoinhas mesmo, não tem um espaço que a gente possa respeitar, por exemplo, o distanciamento social e possa reunir 400, 500, 700 servidores lá. Não tem esse espaço. Não, olha, eu tenho cobrado aqui da Vigilância Sanitária, inclusive, que faça o acompanhamento da rede pública e privada de ensino. A Então. Vigilância Sanitária tem que atestar se os locais, né, de aplicação da educação se estão seguros para os estudantes e para o professorado. A rede estadual de ensino já retornou. Eu fui aluno da rede pública, na minha época já não tinha infraestrutura sem pandemia, imagine com pandemia. Imagine com pandemia. Então é um absurdo a Vigilância Sanitária não ter um parecer sobre os estados das escolas estaduais, municipais e da rede privada também. Então, Caio, então nós estamos nessa questão aí com relação ao piso nacional, desse... Claro, ainda essa é uma novela que ainda tem alguns capítulos, Sim. mas nós estamos aí na luta. Eu acredito que não vai ocorrer esse reflexo como tem que ocorrer, da forma como diz o plano de carreira que deve ocorrer, e nós vamos judicializar pela impossibilidade de fazer uma luta mais política sindical, vamos dizer assim, Claro. né? Então, quero aproveitar aqui a audiência do programa e passar para os professores que, apesar dessa dificuldade, a judicialização para nós não é o melhor caminho, mas é um caminho, né? Essa possibilidade já está sendo estudada, ainda tem aí alguma coisa, justamente por causa de ainda ter algum contato positivo com o governo do estado. Talvez, eu não acredito, mas talvez tenha mais alguma coisa. Mas assim, eu não acredito que esse processo vai acontecer, esse reflexo vai acontecer. Vai dar na base da carreira, vai ter o reflexo nas outras. Vai dar para uma parte, não repassa para os outros. Como nós vemos nos municípios. Nos municípios também, tem municípios que não fizeram o dever de casa, Caio, detalhe, não fizeram o dever de casa, em sua maioria estão enfrentando problemas. Porque o município que fez o dever de casa, que mantém a conta enxuta, mantém a coisa sem apadrinhamento político, né? Sem o dedinho ali da politicagem, em sua maioria a dificuldade é pequena e a possibilidade de fazer. Agora, tem município aí que acha que a educação é o cabide de emprego, todo mundo pode ir para a sala de aula, pode ir para a escola, né? E aí a situação meio que complica. Tem gestor que entende a máquina pública como o quintal de sua casa e quer colocar todo mundo para trabalhar lá, né?
aí realmente a situação complica. Aí nesse momento eleitoral, diga aí como é que faz o dever de casa, porque o dever de casa é enxugar conta. Enxugar conta é colocar cada qual no seu cada qual, e se ali precisa de 5, não vou colocar 15. Né? Nesse ano eleitoral é espinhoso, é indigesto. Então, parte do problema de aplicação do piso nos municípios decorre dessa falta aí do dever de casa. Não só esse ano, não. Mas, nos Cassiano, últimos olha, anos também. a gente vai mais, são 7h55, eu sei que você tem uma reunião daqui a pouquinho, né? Lá com o governo, mas a gente vai tratar em outro momento para a gente falar justamente dessa questão. Eu sei que o sindicato está tendo um problema lá em Rio Real, né? Você tem trabalhador de Jandaí, aquele lado de lá e tal. Na realidade, Caio, eu estou respondendo aqui por Alagoinhas, mas eu sou diretor regional. Então, esses 20 municípios eu tenho acompanhado praticamente todos. Mais diretamente lá em Rio Real, que Rio Real nós reabrimos o núcleo da PLB Sindicato lá. Nós fizemos uma composição de diretoria provisória, mas quem responde diretamente lá sou eu. Então, o problema de Rio Real é vontade. Basicamente, o problema do gestor de Rio Real é vontade, porque assim, fica procurando subterfúgios para negociar com a PLB. Um sindicato com 69 anos de história, aqui na região sempre teve atuação, cresceu muito nos últimos 15 anos, né? Nos 15, 20 anos. Mais detalhe, estamos totalmente legalizados do ponto de vista de registro, de tudo. Então, o município de Rio Real não negocia com a PLB. Detalhe, eu não tenho nenhum tipo de interesse político partidário em Rio Real. Pelo contrário, minha bandeira é educação. Então, o prefeito fica colocando subterfúgios e inventando moda para não discutir as coisas propriamente ditas com a PLB Sindicato, mas, por exemplo, negocia com um sindicato que nem carta sindical tem, nem registro tem, ou seja, nem sindicato é. E dialoga com pessoas que, por exemplo, a gente não percebe que tem atuação na educação. Então, é entendimento, é vontade, enfim, são situações que não necessariamente operacionais. Vamos continuar acompanhando, Cassiano, e você sabe, sempre pode contar aqui com o programa Primeira Mão para a gente estar discutindo essas questões sobre a educação, não só do Estado, né, ligado ao Estado, mas também a rede municipal, não só de Alagoinhas, mas toda a região. Eu lhe agradeço mais uma vez sua presença aqui, desculpe estar atrapalhando, inclusive, sua preparação para o debate lá com a prefeitura, né? Não atrapalha, não. Eu quero agradecer o espaço, dizer que eu estou, assim, disponível, apesar da correria. Eu só preciso que sincronize as agendas, como todo mundo, né? Claro. Eu estou sempre disponível para discutir educação em rede estadual, educação em rede municipal, qualquer situação aqui ligada à educação na região. Eu geralmente estou por dentro, eu acompanho mesmo de perto, é essa a minha função dentro da entidade sindical. Eu acompanho de perto, faço parte da orientação. Alguma coisa, claro, que escapa, mas eu tenho como levantar rapidamente. Estou disponível para debater educação, não só esses temas relacionados a dinheiro, né, mas outros temas relacionados ao pedagógico, ao que for. Quero agradecer o espaço e me colocar à disposição para sempre que quiser, sempre que possível, estar aqui debatendo a educação, que é muito importante. Valeu, Cassiano. Conversamos com o coordenador, diretor regional, né, da PLB Sindicato. A mesma coisa. Cassiano Benevides.